Bom dia, pessoal. Hoje é dia 13/9/2022. Vamos dar início a mais uma aula. Bom dia, Alice. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, vamos continuar falando nessa manhã sobre gestão de arquivos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa matéria tão importante. Só lembrando que a questão dos arquivos, eles podem ser organizados de diversas formas. E se você for trabalhar em uma determinada empresa, você vai aprender, as normas da empresa. Então, cada empresa tem ali algumas normas diferentes umas das outras. Pode ser que numa empresa você organize de uma forma e pode ser que em outra empresa vai ser de outra forma. Porém, se você verificar que há algo bom que você pode implantar, você pode estar ali dialogando com os gestores daquela empresa para estar implantando, às vezes, uma nova forma de fazer o armazenamento dos papéis para melhorar o ambiente de trabalho. Por isso que muitos profissionais, muitas empresas, contratam os profissionais é exatamente para isso, para trazer novos conhecimentos para dentro da empresa. Muitas empresas, quando vai contratar um profissional, ela pergunta se o profissional ele tem experiência na área. Por quê? Primeiro, treinamento custa caro, leva tempo, às vezes as empresas não querem perder esse tempo. Por isso eles estão procurando alguém que esteja capacitado ou que já tenha conhecimento naquela determinada área. No entanto, tem outras empresas que já preferem contratar pessoas para ensinar. A pessoa que vem pronto, ele vem com muitos vícios das empresas anteriores. Então, a gente prefere treinar pessoas para trabalhar e desenvolver as funções do nosso modo, do nosso jeito, da forma que nós queremos que esse profissional trabalhe. Então, existe aí vários conceitos a respeito desse assunto. Eu acredito que se a gente entrar num debate aqui nesse assunto, a gente vai ter uma diversidade de opiniões diferentes, né? Tem pessoas que vai concordar com a ideia de que o profissional já precisa ter uma certa experiência, outros já vão discordar, né? O que eu sempre oriento, né, aos meus alunos, busque conhecimentos, principalmente nas áreas de capacitação profissional, qualificação profissional, busque o máximo de experiências possíveis. Porque às vezes você não tem experiência prática, né, ali no dia a dia, mas você já tem uma experiência através de um curso de qualificação, de um curso de capacitação profissional. E isso é muito bom. Por quê? Você às vezes não é assim a pessoa especialista no assunto tratado ou abordado, mas você tem um certo conhecimento porque você já estudou aquilo ali. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com arquivos, né, vocês já vão saber algumas coisas aqui sobre arquivos porque vocês estão estudando essa matéria. Então vocês já vão conhecer algumas pastas, algumas caixas, né, algumas formas de
fazer esse armazenamento de papel ou de documentos. Vocês já vão conhecer os documentos que são muito importantes, os menos importantes. Então você já tem um conhecimento prévio do assunto. Você não vai chegar lá e, por exemplo, o cara vai falar para você, o supervisor da empresa vai falar para você, você conhece arquivo? Sabe alguma coisa sobre arquivo? Sim, eu fiz um curso. Eu tenho um conhecimento prévio de arquivo, né, de documentos. Não, então serve. Se, por exemplo, chega numa entrevista de emprego, né, vai trabalhar como gestor de arquivo, e o gerente ali que está fazendo entrevista, ou o coordenador, ou o auxiliar administrativo que está fazendo ali a entrevista, vai perguntar para você: você tem algum conhecimento sobre o tema? Não, não tenho. Então, qual que é as chances de você ser contratado? Quando você diz que não tem nenhuma experiência, nunca ouviu nem falar do assunto. As chances de você ser contratado são muito pequenas. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais chances você tem de ser inserido no mercado de trabalho, né? De conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E não pensem vocês que o mercado de trabalho ele vai olhar para você e vai simpatizar com você. Não, não é assim que funciona. O mercado de trabalho ele precisa de pessoas que tenham qualificação técnica ou profissional. E aí, simples assim, né? Se eu vou contratar uma pessoa, a primeira coisa que eu vou olhar é para o currículo dele. E se uma empresa vai contratar uma pessoa, a primeira coisa que a empresa vai fazer a coleta, né, dos currículos. Então, por exemplo, a empresa tem 2 vagas em aberto. Ela divulga que está contratando, digamos, um auxiliar administrativo e um supervisor na área de produção de alimentos, no caso de aves. E aí ela vai fazer o que? Ela vai coletar, ela vai fazer uma coleta dos currículos. Currículos. Uma vez que a empresa fez a coleta dos currículos, ela vai analisar. Agora pensem comigo. A empresa pega ali para cada área 100 currículos para cada vaga. Né? Para cada vaga de emprego, ela pega 100 currículos. Qual é a chance do meu currículo ser escolhido para uma dessas áreas? A chance é muito pequena. Digamos que é uma vaga, então é 1% de chance que eu tenho, é 1% de chance. Isso se o meu currículo for um dos melhores. Então, geralmente, o primeiro passo é o currículo. E o que vai ali no currículo? As minhas qualificações profissionais. Então, todas as qualificações profissionais que eu tenho está discriminado ali no currículo. Quando esse currículo chega na empresa, eles vão avaliar as minhas qualificações profissionais. Aí, se o meu currículo não tem nenhuma experiência, nenhuma qualificação profissional, ele já vai ser descartado. Já de primeira, de cara. Já vai pro lixo. Não serve. Aí ele vai analisando os currículos. Por que que muitas das vezes nós deixamos currículos em algumas empresas e nós nunca somos chamados? Porque às vezes a gente não fez nenhum curso de qualificação, nenhum curso de capacitação, não procurou, né, se especializar em nada. E aí a gente não consegue uma vaga de emprego, porque tem muitas pessoas fazendo isso, se qualificando. Eu tive alunos aqui que já têm mais de 10 cursos de qualificação profissional. Eu tive alunos aqui que têm 8 cursos de qualificação profissional. Tive alunos aqui que comigo já fizeram mais de 4 cursos de capacitação profissional, qualificação profissional. Então, assim, nós temos muitas pessoas com currículos bons. Por isso é tão importante a gente estar sempre fazendo cursos, né, para poder melhorar o nosso currículo. Vejamos, entramos então
para a questão da gestão do estoque. E aí eu preciso de uma pessoa, e essa pessoa, no mínimo, tem que ter um conhecimento básico. E vocês estão, né, tendo a oportunidade de aprender sobre o tema esses dias. Por isso é tão importante a participação nas aulas. Então vamos entrar aqui no nosso tema, vamos continuar aqui. Agora nós vamos falar, né, de como fazer esse armazenamento. E existem algumas formas, né? E essas formas vão ser passadas aqui. Aqui nós temos o primeiro exemplo, mês corrente. O mês corrente significa, né, no mês atual. Procure armazenar os seus documentos e pagar por dia de vencimento numa pasta sanfonada. Então, aqui quando a gente fala desse mês corrente ou mês atual, nós podemos citar aqui então as contas a pagar, os boletos a pagar, e aí a gente vai colocar isso numa pastinha sanfonada, que é aquela pasta mais que a gente consegue ali manipular ela com muita facilidade, e ali eu tenho uma pasta de contas a pagar. Então eu tenho que analisar todos os dias do mês, eu tenho 30 dias naquela pasta, e cada dia do mês vai ter os boletos que eu preciso pagar naquele dia. Isso fica muito fácil, né? Você abriu a pasta, hoje é dia 13, aí eu vou lá no dia 13, tem um ou dois boletos, então vamos pagar esses boletos. Não tem nenhum, beleza, então nós não temos contas a pagar no dia de hoje. Então fica muito fácil, né, de trabalhar dessa forma. Está na pastinha, muito bem organizado, pagou esse boleto, ele já vai ser destinado para um outro local de armazenamento, ou seja, contas pagas. Então já não preciso se preocupar mais com ele. A questão dos vencimentos, né? Como eu disse a vocês, se você fizer na pasta, né, de 1 a 30, né, do dia 1º ao dia 30, aí você vai colocando os boletos por data de vencimento em cada dia, e aí você não se perde, você sempre vai ter, né, o dia correto. Então, todos os dias que você abrir a sua pastinha vai estar lá as contas a pagar. Fica muito fácil. Isso é bom até para vocês, viu? Pessoas físicas. De repente você tem alguns compromissos a mais, né? Algumas contas pequenas. Você pode fazer ali uma pastinha sanfonada e colocar essas contas, né, ali bem organizadas para você não se perder. Não se perder aí durante o mês, né? Coloca ali o talão de energia, talão de água, e ele só vai sair daquela pasta quando você pagar essa conta. Não vai correr nenhum risco de você esquecer de pagar algum tipo de conta. Ano corrente. Durante o ano vigente, separe todos os documentos em meses. Assim fica mais fácil, né? Fica mais fácil. E aí nós vamos entender por quê, né? Entregar o movimento mensal ao contador, caso você tenha uma empresa. Se você tem uma empresa e não tem um contador na sua empresa e você não tem nenhum tipo de experiência para poder gerir essa empresa na parte de contabilidade, você vai juntar essa documentação e vai entregar para o contador. Todas as contas pagas. Para que o contador precisa desses dados? Para ele poder fazer um balanço patrimonial da sua empresa. E para ele poder também fazer ali a declaração de imposto de renda que todos nós devemos fazer aí, né? Tem pessoas que ganham mais de 2.800 ou pessoas que têm empresas, elas precisam fazer declaração de imposto de renda. Geralmente é o contador que faz essas declarações. Então a gente precisa entregar essa documentação nas mãos dele, deixando bem claro, se você não tem experiência para fazer, é difícil? Não, não é difícil, mas tem muita gente que não consegue fazer, né, a declaração de imposto de renda. Tem muitos empresários que fazem, já aprendeu a fazer. Hoje nós temos aí muitos meios que ensinam a pessoa a fazer essas declarações, mas tem gente que não quer perder tempo, ele prefere pagar, né, uma agência aí de contabilidade para poder fazer esse serviço. Isso é bom também. Não é ruim, principalmente para quem não tem condição de fazer.
Bom, vamos aqui procurar por algum documento sobre algo que aconteceu ainda este ano, pois está mais fresco na sua memória por provável do mês. Essa questão do armazenamento aqui do ano corrente, toda documentação, quando a gente fecha o ano, né, a gente precisa armazenar essa documentação. Então, temos aqui o ano de 2002, o ano 2003, 2004, 2005. E aí toda essa documentação fica armazenada, toda a documentação do ano fica armazenada ali. Se eu precisar fazer uma revisão naquele ano, saber o que aconteceu lá, se aconteceu algum imprevisto lá na frente, faltou um boleto ou faltou alguma coisa, tem, né, tudo ali especificadinho. Outros anos. Os arquivos mortos, né, como nós já comentamos aí atrás, são aqueles que pertencem aos anos anteriores, por mais que eles já tenham feito parte deles. Guarde, realize, guarde e guardar e realizar a organização de arquivos é importante por um período para que possa descartá-los. Deixa eu movimentar minha tela aqui um pouco. Bom, desta forma, com esta organização de documentos e outros anos, você os guarda em categoria para poder encontrá-los com facilidade precisa. Nós até citamos um pouquinho sobre isso no slide anterior, essa questão de guardar os documentos, né? Tem os documentos dos anos passados e tem os documentos do ano corrente. Então, os documentos do ano corrente, eles vão sendo armazenados durante todo o ano. Quando fecha o ano, nós jogamos eles, né, para outros anos. E aí ele fica armazenado ali. Caso a gente precise de algum documento, a gente pode estar pegando esse documento. Só lembrando que eles são armazenados de forma separadamente, né, tipo contas de água, num determinada caixa. Notas fiscais em uma outra determinada caixa. A gente separa esses documentos porque não são todos os documentos que eu preciso guardar, por exemplo, por 30 anos. Quais são os documentos que eu devo guardar por 30 anos? Né, os documentos de pagamento, os extratos de pagamentos do INSS, que são contas que devem ser guardadas até 30 anos, mas existem outros documentos que podem ser guardados até 10 anos e outros que podem ser guardados até 5 anos. Então eu vou descartando esses documentos conforme forem passando os anos para eu não ficar com muita coisa guardada. Lembrando também que nos dias de hoje está bem mais fácil, né, fazer esse tipo de armazenamento. Depois que fecha o ano, eu posso fazer um scanner desses documentos e guardar na plataforma digital. É complicado, mas é melhor do que guardar papel. Então, tem muitos documentos que eu posso fazer isso, né? Outros não. Quando a gente fala de certificação sanitária, empresas com produção produção alimentícias, no caso de aves, suínos, bovinos, leite, esse tipo de documento, essa certificação sanitária, ela não pode ser guardada só em forma de arquivo digital. Tem que ter o documento assinado pelo médico veterinário ali, responsável pela sanidade do produto, e esse documento tem que ser guardado, infelizmente não pode ser só scanner. Tipo de organização de arquivos. Se você for uma papelaria grande, vai perceber que existem inúmeras formas de armazenar documentos. São tantas que você provavelmente vai ficar perdido e indeciso sobre o qual delas é a melhor. Ou seja, nós temos, como eu disse a vocês, várias formas de armazenamento de arquivos. Porém, você vai analisar qual é a melhor para a sua empresa ou para a empresa que você trabalha. Em outros casos, já existe um arquivo na empresa, né? E você pode melhorar esse arquivo. Nós vamos conhecer algumas formas aqui de fazer esse armazenamento. Nós temos aqui a pasta sonfonada. Vocês conhecem essa pasta sonfonada? Alguém aí conhece? Eu conheço. Muito boa. É uma ótima maneira de fazer a organização de documentos no mês corrente e também do ano. Porque esta pasta vem em abas, né? E você pode
classificar de maneira como achar melhor. Você pode, até a analista diz que tem aqui, tem uma pastinha dessa. É muito boa mesmo, para guardar os comprovantes ali de pagamentos, contas a pagar. Você pode utilizar duas pastas e colocar em cada aba. Um dia por mês, no caso eu citei esse exemplo anteriormente, você vai fazer de 1 a 31. E aí você vai anotar ali as contas a pagar de 1 a 31 e você vai colocando ali as contas. O boleto vence no dia 20, então vai ficar no dia 20. Vence no dia 10, vai ficar no dia 10. Vence no dia 28, vai ficar no dia 28. Então eu tenho do dia 1º ao dia 31, não vou ter problema. Todos os dias eu vou na pasta. Se tem um boleto lá é porque eu preciso pagar naquele dia. Aí tem o mês do ano, né? Aí nós temos de janeiro a dezembro. Também posso colocar ali em uma outra pasta, eu posso construir de janeiro a dezembro contas pagas, aí eu vou colocando tudo ali. Então todas as contas de janeiro vai ficar em janeiro, todas as contas de fevereiro vai ficar em fevereiro, e assim sucessivamente. Olha só, quanto é fácil organizar as coisas, né? Vamos conhecer essa pasta? Bom, está aqui. Para quem ainda não conhece a pasta Sonfonada. Então nós temos aqui uma pasta Sonfonada, como vocês podem ver, ela tem tipo umas abas aqui na parte superior. Tá vendo onde eu estou passando o mouse? Aqui você vai ou colocar de 1 a 30 aqui nessas abas superiores, ou você pode colocar, né, aqui de janeiro a dezembro, para você armazenar os documentos. Eu costumo dizer que é interessante você ter duas dessas, uma para você colocar suas contas a pagar e a outra para você colocar suas contas pagas. Aí você pode colocar tipo do mês. Então vamos colocar mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente até o final do ano. Então aqui eu tenho do dia 1º ao dia 30, contas a pagar. Paguei essas contas aqui do dia 1º ao dia 30, eu vou pegar todas essas contas e vou jogar aqui no mês de janeiro. Pronto, já ficou muito bem organizado. Isso serve tanto para a empresa, né, quanto para nós, pessoas físicas. Então essa pasta sulfonada, ela é muito boa. É aí né, dá para ser usada no dia a dia para muitos fins, né? Para você que tem um negócio, você costuma vender para algumas pessoas trunfas, vende fiado, pastel, pão de queijo. Você pode ter uma pastinha dessa, coloca aqui. No caso, você pode colocar a ordem alfabética, né? Tipo A, B, C, D, F, G, ou A, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, I. Vai colocando aqui. E aí você pode pegar o nome ali dos seus clientes, você pode criar uma caderneta, no caso, para você estar anotando ali as despesas. No caso, o que seus clientes forem comprando de você, de repente o cliente compra para pagar no final do mês, aí você vai anotando. E aí você pode colocar aqui em ordem alfabética e colocar cada cliente em cada lugar, para você não se perder. Quando você quiser encontrar ali a cadernetinha de cada cliente, facilita muito. Você vai na ordem alfabética e você já vai encontrar de forma muito rápida. Muito bom, né, pessoal, essa pasta. Muito simples, boa para usar. Alguém mais usa além da Alice? Já tinha conhecimento com ela? Nós temos também pasta de arquivos. São aquelas pastinhas abertas, normalmente na cor marrom, que você pode deixar suspensas sobre o arquivo, gaveteiro ou caixa organizado. Essas pastas de organização de arquivos são ótimas. Se você puder usar umas no máximo Deixa eu ver o negócio aqui. O telefone tá tampando uma parte aqui. Então você puder usar umas 30 no mesmo espaço, porque é possível colocar uma etiqueta em cada uma delas, né, para localizar facilmente. Então digamos que se eu tiver um espaço ali para eu colocar 30 pastas dessa, eu consigo fazer cada dia do mês, eu colocar
do dia 1 ao dia 31, né? Ou eu posso fazer o anual, de janeiro a dezembro. E elas são boas também, essas pastas, né? Nós vamos ver elas mais à frente. O problema desse tipo de pasta, na minha visão, é que se você colocar documentos pequenos, como cupons fiscais, por exemplo, eles podem cair. Elas são pastas abertas. A gente vai até ver a imagem dela aqui. Aqui nós temos a imagem da pasta, né? Se você colocar, por exemplo, um cupom fiscal aqui dentro, corre o risco dele cair, né? E você perdê-lo. Mas se for documentos maiores, ela é excelente. Tá vendo uma caixinha aqui do lado? Essa caixinha, ela serve para colocar as pastas, né? Essas pastinhas. Tanto ela serve para colocar em gaveteiros, os armários, né? A gente vai ver mais para frente. Quando elas, você pode também adquirir uma caixinha dessa para você colocar em cima da mesa. E olha só que legal, você pode colocar uma aba nessa pasta também. Lembra da anterior que tem uma abinha do lado de cima? Você pode colocar uma aba aqui do lado de cima. Você pode grampear ela na pasta. Aí você pode colocar de janeiro a dezembro, do dia 1º ao dia 30. E aí que você pode usar também, né, para colocar contas a pagar, ou arquivar documentos, ou arquivar contas já pagas durante todo o mês. E facilita muito. Essa pasta ela é muito boa, né, para o dia a dia, para pequenos negócios. Ela é excelente. Aí nós temos os gaveteiros. Aqui eu tenho dois modelos aqui de gaveteiros. Esses gaveteiros aqui também ele suporta aquelas pastas suspensas, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então fica muito fácil, você vai organizar ali as pastinhas dentro dos gaveteiros. Eu tenho esse com 3, tenho esse com 4 gavetas. Esses armários também, né, esses são para empresas menores, não são para empresas assim de grande porte, mas para empresas menores esses armários aqui, né, atende muito bem aí a necessidade, né? Nós temos no caso de consultórios médicos, pequenas empresas, né, pequenos supermercados, a gente pode estar usando esses armários. Isso aqui, esses armários, eu posso estar usando também em empresas de médio e até grande porte, mas para fazer o mês corrente, ou para eu armazenar os documentos do mês corrente. Se for para eu armazenar os documentos de arquivo permanente, aí já não daria para armazenar por aqui. Eu teria que colocar isso em nas caixas, né? Até a gente vai ver mais para frente aqui as caixas que são utilizadas para guardar esses documentos. Porém, do mês corrente eu consigo sim guardar nesses armários, né? Então, facilita muito a vida. Aí nós temos as caixas, né, organizadora. Como que são essas caixas? Geralmente caixa de papelão, que a gente vai estar utilizando. Ah, bem lembrado, é aquela caixinha, essa daqui é aquela caixinha essa caixa organizadora é onde eu vou colocar as pastas. Eu estava confundindo aqui com a caixa de papelão, que é a caixa de armazenamento permanente. Mas a caixa organizadora é exatamente essa daqui, é onde a gente vai colocar essas pastinhas. Eu tanto posso colocar a pasta suspensa na caixa organizadora ou nos armários, né, de armazenamento suspenso. E a caixa arquivo box. Essa caixa de arquivo box é para poder guardar os documentos permanentes, aqueles documentos que eu não vou utilizar mais, então eu vou tirar dos armários e vou guardar no arquivo permanente. Como que é essa caixa? Essa caixinha aqui, ó. Eu creio que alguns já viram essas caixas. Então, essas caixas são utilizadas para guardar os documentos permanentes, aqueles documentos que eu não vou utilizar mais. Então, eu vou tirar eles lá do meu armário, vou colocar bem organizado. Geralmente aqui a gente coloca por meses, separa por meses, dependendo da quantidade de documento, lógico, né? Se for pouco documento, eu posso separar por ano. Posso juntar os documentos de um ano e colocar dentro da caixa. Mas se for muitos documentos, eu posso separar por mês. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril. E eu posso qualificar os documentos também. Notas fiscais, contrato de funcionários, extratos de pagamentos de INSS, extratos de pagamentos de FGTS. Então eu posso classificar esses documentos separadamente para não ter dificuldade no momento
se eu precisar, né, de procurar esses documentos, eu vou ter facilidade em encontrar. Então a gente classifica, a gente coloca aqui na parte aqui de cima, a gente pode colocar uma etiqueta, a gente pode fazer uma etiqueta bem bonitinha lá no computador, né, quais os documentos estão sendo colocados nessa caixa, né, um rastreio dos documentos. Se o espaço aqui em cima não der, eu posso colar na lateral aqui mesmo. Então eu vou colocar todos os documentos que está sendo colocado nessa caixa. Então eu vou anotar aqui e fazer tipo um rastreio. Porque se eu precisar desse documento, eu não preciso abrir a caixa e verificar os documentos para saber quais os documentos estão lá. Eu vou simplesmente olhar aqui na caixa, na lateral da caixa, eu vou saber quais os documentos eu tenho dentro dessa caixa. Muito boa aí para arquivos permanentes. Aí nós temos outros tipos, né, que a gente nem colocou aqui, mas nós temos outros tipos. Os mais usados são esses que eu mostrei para vocês. São usados praticamente por todas as empresas. Agora nós temos outros tipos. No caso, os documentos que você não quer fazer a organização em pastas ou caixas podem ser guardados ou ficar à disposição através de pranchetas de parede. Quem trabalhou em grande empresa conhece esse tipo de prancheta. Geralmente ela fica na entrada, né, de alguns ambientes dentro da empresa para fazer algumas anotações. Então, se eu preciso fazer uma anotação ali, uma temperatura de um determinado ambiente, digamos que existem empresas que você tem que controlar a temperatura. Então a temperatura não pode ficar alta e nem baixa. Então você tem que manter ali uma temperatura boa. E o que você faz? Todas as vezes que você for no ambiente, você vai verificar a temperatura do ambiente e vai anotar naquela prancheta, né, que vai estar ali na parede. Outro detalhe também, que é muito utilizado essa prancheta, é em locais onde você trabalha assim com água, muita água, né? Um ambiente, por exemplo, você vai trabalhar com água, você não tem condição de ficar com aquela prancheta na mão. O que você faz? Procura um local fora do ambiente de trabalho ali próximo, coloca ela. Então, todas as vezes que você fizer a limpeza, o horário que começou a limpeza no setor, o horário que terminou, a higienização, você traz ali um feedback, e você vai anotar nessa prancheta todo o feedback que você fez durante a higienização das máquinas. Então isso é muito importante, isso é feito nas grandes empresas. Outro tipo também, quadro de adesivos, né? É ótimo para deixar recados ou ainda colocar algumas contas. Geralmente são utilizados nas grandes empresas também para divulgação dos eventos da empresa, ou seja, feriado vai ser tal dia, então para que os funcionários saibam como que vai funcionar o dia do feriado. Feriado é na sexta-feira, então nós vamos trabalhar na quinta-feira, vamos folgar na sexta-feira e no sábado haverá produção normal. Então já tem ali no mural especificando, que aí o funcionário fica perguntando, né? Vai emendar, vai emendar, vai emendar, vamos folgar sexta, sábado, domingo e tal. E aí a empresa, para evitar esse tipo de coisa, já coloca ali no mural a informação. Vamos trabalhar na quinta-feira, vamos folgar na sexta-feira, vamos trabalhar no sábado e folgaremos no domingo. Então já fica ali especificado, todo mundo passa por ali, vê o mural no aviso. Então não vai ter aquela questão de ficar procurando, né, ou passando informação errada uns para os outros. Tem a caixa de correspondência, que também é um meio de estar deixando alguma informação ou estar, né, nós temos essa caixa de correspondência, nós temos até nas nossas residências, né, nós temos aí a caixinha de correio, que é uma caixa de correspondência, aonde nós recebemos ali algumas cartas, aonde nós recebemos ali o talão de energia, o talão de água, é bem semelhante, né, essa caixa de correspondência é semelhante à nossa que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pode ser utilizada em empresas também. Qual a importância de armazenar e conservar? Qual a importância de armazenar e conservar arquivos? Exercer a garantia de algum produto comprado. Bom, se eu compro, né, algum tipo de produto e eu preciso provar que eu comprei esse produto e paguei por esse produto, eu preciso ter o quê? O comprovante.
Qual que é o comprovante? A nota fiscal. Então, quando a gente fala dessa importância de armazenar esses documentos, é exatamente por isso. Se eu tenho um produto, eu comprei. Se eu comprei, eu tenho que ter nota, porque a única coisa que prova que eu comprei é a nota. Entenderam? Então, essa é uma das grandes importâncias. Exercer a garantia de algum produto comprado. Então, se eu comprei, tenho que provar que comprei, em caso de fiscalização. Provar que determinado depósito realmente foi feito. Ô, João, eu já fiz o depósito para você aí, tá, João? Aí o João fala, manda o comprovante, por favor. E se eu não tiver o comprovante para mandar pro João? Tá difícil, não fica? Então eu tenho que provar, eu tenho que ter esse comprovante. E como que eu vou ter o comprovante se eu não tenho ele armazenado no meu arquivo? Se eu não tenho ele guardado no meu arquivo? Às vezes eu vou ter que acessar a minha conta, vou ter que ir lá buscar nos meus extratos, verificar se eu consigo encontrar. Vai que eu sou uma empresa lá que eu pago 200 pessoas por dia. E o João eu paguei há 10 dias atrás. E aí eu vou ter que ficar perdendo tempo com isso, procurando, até encontrar o comprovante ali, né, de depósito, ou comprovante que no depósito ainda é pior ainda, porque geralmente quando se faz depósito vai na boca do caixa. E aí já sai emite o comprovante de depósito ali na hora. Agora pense, se for uma transferência eu ainda consigo rastrear. Se for um depósito eu não consigo rastrear. Porque o depósito você depositou, pegou ali na boca do caixa o comprovante. Se você não guardou esse comprovante, já era. Como que você vai provar que você fez o depósito? Se você não tem um comprovante que depositou, não tem como puxar um novo comprovante. Não tem como puxar uma segunda via do comprovante. Fica difícil. Certamente vai ter prejuízo. Conseguir a restituição de imposto de renda. Lembra que eu disse para vocês lá atrás que a empresa junta toda a documentação e manda para o contador? Exatamente por isso, porque o contador ele vai fazer os lançamentos para você ter a restituição aí dos impostos de renda, do seu imposto de renda, caso você tenha direito. Geralmente, quem tem direito à restituição de imposto de renda, quem gasta muito aí com parte de medicina, né? Você ficou internado, você gastou com hospital, com remédio, né? Você vai conseguir uma boa restituição desse imposto de renda, mas precisa ter a documentação. Se não tiver, você não vai conseguir. Bom, pessoal, alguma dúvida? Não. Vamos lá. Podem fazer suas perguntas. Tá tudo esclarecido, tá tudo beleza. Não tem dúvidas até aqui. Tá tudo tranquilo, a questão das pastas, as formas de organizar. Essa turma é muito aplicada, viu? O pessoal aqui é top de linha. Eu vou É falando porque aqui. o senhor explica bem explicado, professor. Aí não resta dúvida. Obrigado, Thaís. Desculpa, às vezes eu tento acelerar um pouco, às vezes até eu começo a montar assim, porque eu empolgo. Eu até peço desculpa a vocês, aí às vezes eu leio alguma coisa assim, eu falo, peraí, deixa eu pisar no freio aqui. Aí eu piso assim, respiro. Não, calma, Davi, vai devagar, senão o pessoal não vai entender. Aí eu volto um pouco atrás, né? Mania de acelerar, de fazer bem rápido, e aí de vez em quando eu começo a leitura assim, aí eu. Peraí, volta atrás um pouquinho, começa a ler de novo. Então me desculpa às vezes por essas aceleradas, às vezes que a gente dá. Mas assim, eu estou aqui, né? Às vezes se ficou alguma dúvida aí, a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Se não ficou, né, nós vamos aqui concluir essa aula. Desejo a vocês aí um excelente dia. Depois eu vou estar passando uma pequena atividade para vocês,
dentro do que nós já estudamos, que é na mesma apostila que vocês fizeram aí a síntese. Vou passar umas 2 atividades só, não é muita coisa não, só mesmo para reforçar aí um pouquinho de algumas desconhecimento e algumas partes assim mais importantes. Daqui uns 10, 20 minutos mais ou menos vocês vão estar recebendo essa atividade. Muito obrigado a vocês aí pela participação de cada um de vocês. Tenham um excelente dia. Um forte abraço. Tchau, professor. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Tenha um bom dia. Tchau, até amanhã. Obrigado, até amanhã.